Salve pessoal, sejam bem-vindos a essa live, bem-vindos, bem-vindas. Hoje a nossa live é sobre o poder da atenção e vamos começar com alguma distração musical. Salve, salve! Olá! Salve! Lini, Nani, Diego, bem-vindos! Eu tô aqui enrolando e ouvindo música enquanto esperamos o pessoal chegando. Se quiserem já pode ir mandando um salve, compartilha, manda pros amigos, convida todo mundo. Faça da fantasia magia, só me fantasia do que vem a ser. Meu corpo supera a fadiga, você pensa no assunto. Se a gente se encontra, nunca tá junto. Vida que se quer, cabeça. Fazer como eu que faço da fantasia magia, só me fantasia do que vem a ser. Salve, salve, gente! Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento para conversar sobre o poder da atenção. Então já podem ir mandando aí suas dúvidas, suas perguntas, comentários. Vamos lá. O que é a atenção? E na maior parte das vezes... esqueci de ligar isso. Não sei se fica melhor assim. Na maior parte das vezes eu percebo uma ideia de que a atenção seja algo separado da psique. Não é como que a nossa atenção ela meio que segue tipo uma vontade própria. É muito comum, né? Não consigo me concentrar. Eu estava prestando atenção, mas não lembro o que foi dito. E o que é esse raio de atenção, afinal? Que às vezes parece que é unicamente um foco que a gente está ali, para onde a gente está olhando ou o que a gente está ouvindo, e aparentemente a nossa atenção vai ter que acompanhar os sentidos, mas às vezes ela não faz isso e a gente fica sem entender por quê. Então por que que tu pode olhar e não ver? O porquê que tu tá escutando mas não ouve? Ou ouve, mas não escuta? Por que a gente está atento, percebendo, olhando, sei lá, estão aqui agora me ouvindo, assistindo essa live, e fica aquela coisa de que em algum momento um barulho, um som, um movimento, ou até mesmo alguma coisa que eu disse faz vocês pensarem ou lembrarem de algo, e de repente vocês foram com o seu pensamento e pararam de me ouvir. E daqui a pouco volta e fica naquela coisa, o que é que ele estava falando mesmo? E tu não lembra mais nem o que eu estava dizendo e nem o que tu estava pensando. E aí, isso é o raio da atenção. Para onde é que ela foi? Por que ela estava aqui e não estava? Por que eu estou prestando atenção e ainda assim não acompanhei a conversa? Aonde é que eu perdi a minha atenção? Ou aonde é que está a minha atenção se ela não está no que eu estou vendo, se ela não está no que eu estou ouvindo? Então... esse é o tema dessa live de hoje. É por aqui que a gente vai começar a entender o que raios é a atenção, para que ela serve e como é que ela afeta a nossa vida e o que a gente pode ou não pode fazer com ela. Comenta aí o que tu tá achando. Já tinha ouvido falar que a atenção é uma habilidade cognitiva
que a gente perde essa capacidade se não exercita ela, e que sim, situações de vida, estresse também interferem na nossa capacidade de atenção. Existem fatores fisiológicos, hormonais, mas também existe muito fator emocional e comportamento de vida. O que eu quero dizer com comportamento de vida? A tua capacidade de atenção não está diretamente ligada à tua percepção, ou utilização da atenção. A gente pode ter total capacidade, todos os mecanismos fisiológicos funcionando direitinho, mas a gente vai ter uma conduta, um modo de vida, um estado emocional, uma situação que afeta a nossa capacidade de utilizar o nosso potencial de atenção. Então o nosso potencial de atenção fica reduzido pelas circunstâncias do nosso entorno. Existe um estudo novo que o pessoal está falando, uma análise e um estudo que vem mencionando que as pessoas estão desenvolvendo sintomas similares ao TDAH e sem ter necessariamente um problema, mas porque a gente vive sob um excesso de estímulos. Então é tanta informação, tanto estímulo, e Instagram, televisão, rádio, música, carro, barulho, boleto, conta, a gente está sempre sobrecarregado por informações e estímulos. E esse excesso de informação e de estímulo está o tempo inteiro chamando nossa atenção. Entenda que qualquer som, qualquer barulho, qualquer movimento, ele chama a tua atenção. Então, de repente, tocou a campainha, o que é isso? Quem está aí? Toca o telefone, dá um sinalzinho de mensagem, um brilho. Tudo vai chamando a nossa atenção. A atenção é essa habilidade cognitiva de perceber o que está acontecendo no nosso entorno. Selecionar dentro desses acontecimentos, estímulos e informações que a gente está recebendo, quais que a gente vai, vamos dizer, focar, quais que a gente vai utilizar e de que forma. Então a atenção, ela tem um papel também na inteligência, porque inteligência nada mais é do que a capacidade que a nossa mente tem de escolher, entre o conjunto de informações que ela dispõe, qual é a informação que ela vai usar naquele momento, naquela situação. Entende? Intelecto. Escolha. A gente seleciona dentro dos conhecimentos que a gente tem, das informações que a gente tem, qual que a gente vai priorizar e qual que a gente vai utilizar em cada momento e situação. A atenção faz a mesma coisa. A atenção é esse foco de luz que vai iluminar ou ampliar, intensificar, absorver e reconhecer alguns estímulos de maneira mais intensa do que outros. Então, a atenção é essa capacidade de escolher o que eu escuto nessa barulheira toda, o que eu vou ver no meio de tudo isso que está acontecendo. E esses vão criando, assim, na dinâmica da atenção, vai se criando os múltiplos mecanismos da atenção, formas de utilização e capacidades que a atenção nos dá. Então aí a gente vai falar de atenção seletiva, Por exemplo, eu estou num lugar barulhento, com muitos sons em volta de mim, mas vamos ver, uma festa, estamos ali numa festa. E aí vamos conversar com alguém, é música alta, cheio de gente se mexendo para lá e para cá, e a nossa atenção, ela consegue selecionar nesse conjunto de sons a voz da pessoa com quem a gente está falando, para que a gente escute ela, e assim a música que está ali como o som mais alto, muitas vezes, a gente não escuta. Nos envolvemos com a conversa e não sabemos mais que música está tocando. Então a atenção seletiva é isso, dentro do conjunto dos estímulos, ela dá a capacidade de selecionar em qual eu vou utilizar. Então uma atenção seletiva seleciona os estímulos que eu vou perceber. E isso é o que nos permite, por exemplo, ouvir e conversar com alguém, ouvindo a outra pessoa, ainda que esteja um conjunto de sons ao nosso redor.
E é isso também, essa audição seletiva, que nos permite, às vezes, não ouvir o que as pessoas ao nosso redor estão falando. Então eu, por exemplo, sou de uma família que as pessoas falam muito. Minha família é uma dessas famílias maravilhosas que possuem a habilidade de ter 3 conversas paralelas e simultâneas. Ou seja, se tiver 3 pessoas da minha família reunida, cada uma delas vai estar falando um assunto diferente com cada uma das outras. Então é uma capacidade incrível de conversar 2 coisas ao mesmo tempo com pessoas diferentes, falam muito, falam alto. Nascido ali, né, eu e meus primos, minha geração, nós temos uma capacidade de audição seletiva, a capacidade de estar ali no meio daquela gritaria, falação e conversada e não ouvir nada. Então, às vezes parece uma desatenção, às vezes parece, sei lá, uma capacidade ou uma incapacidade de percepção, de ser desatento, né, de ser avoado, porque as pessoas estão ali conversando, e daí daqui a pouco a mãe chama, a mãe pergunta alguma coisa, tipo, a criança não ouviu. Na minha família, isso era um mecanismo de defesa, no meio de todo aquele conjunto de informações, a gente precisava filtrar alguma coisa. O excesso de estímulos, ele gera hiperatividade. Então, se não há uma audição seletiva nesse ambiente de excesso de sons, vai causar uma agitação, uma inquietação e uma hiperatividade. Então, ou vai ser avoado, ou vai ser hiperativo. E tudo isso está relacionado a como utiliza a atenção. E essa atenção, ela vai ser estimulada, ela vai ser movida e por tudo o que está acontecendo. Ela pode ser desenvolvida através da experiência de vida, seja por aprendizado, seja por treinamento ou condicionamento, né? Porque tem muito essa coisa de tipo de que o nosso sistema cultural, ele cria um foco direcionando aquilo que a gente tem que botar atenção, né? Dizendo tipo, toma atenção aqui, tem que ouvir a mãe, tem que ouvir o pai, né? Não pode falar. Então tem um conjunto de regras e condicionamentos que também vão determinar aonde a gente bota a atenção e aonde não. O que tem mais importância para que você esteja atento e o que tem menos. Então a nossa atenção, ela é treinada e condicionada de muitas formas e por muitos fatores. O Alexandre aqui falando que não consegue ter audição seletiva, perdeu a atenção em todos, resumindo, em nada. Entende? É isso. Um excesso de estímulos e um conjunto de fatores, e a tentativa de prestar atenção em tudo faz com que a gente perca a capacidade de absorver todas as informações. Isso é uma outra coisa maravilhosa, né? Eu brinco muito, né? Como homem eu sou unifunção, né? É uma característica masculina ter uma certa dificuldade, né, para fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Uma tendência uma característica que as mulheres, né, não têm, ou melhor, mulher tem mais tendência e facilidade para ser multifunção. Homens têm menos. Existem aí alguns fatores, sei lá, hormonais, genéticos, talvez alguns milhares de neurônios a mais também façam diferença, e por isso as mulheres conseguem processar mais informações do que os homens, e isso permita que elas sejam multifunção. Eu não faço nem ideia de qual é a coisa, sei que eu não consigo ser multifunção, não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, automaticamente, ou faço uma coisa ou faço outra, mas isso para mim me gerou a ideia de que minha atenção não consigo dividir, minha atenção não fica em 2 lugares ao mesmo tempo. Então essa capacidade multifunção, na psicologia é chamada de atenção alternada. Por quê? Porque a gente consegue alternar o foco daqui para cá, e veja bem, alternada, não é dividida. Então, a gente tem uma única atenção, a atenção é uma coisa só, a atenção não está em 2 lugares ao mesmo tempo, só que a gente consegue processar as informações, né, de maneira rápida, e algumas pessoas conseguem mudar rapidamente a atenção de uma coisa para outra. Então,
a gente vai ter essa capacidade, por exemplo, né, de ao estar fazendo uma aula, né, a gente, sei lá, vamos fazer yoga, né, então tu tá ali, né, ou tu tá na academia e vai fazer um exercício, né, a gente tem a capacidade de botar a atenção na instrução do professor ou professora e trazer a atenção de volta para o corpo para perceber o movimento. Então a gente vai alternando essa atenção, tipo, né, boto ela para fora, trago ela para dentro, né, escuto, reproduzo. Então a gente alterna entre aspectos da atenção no sentido de absorver a informação, no sentido de executar coordenação motora e outras coisas, e a gente vai alternando a atenção. Há pessoas que dividem literalmente a atenção e elas conseguem dividir a sua atenção e pôr ela em várias coisas ao mesmo tempo. Entretanto, a nossa atenção ela é única, então quando dividida ela vai perdendo potência. O que isso quer dizer? Se eu boto a atenção em uma pessoa que está falando comigo, eu capto todos os estímulos ali. Se toda a minha atenção está ali, eu sei quem é a pessoa, eu vou lembrar do tom de voz dela, eu vou lembrar da cor dos olhos, eu vou lembrar das palavras que ela usou, eu vou lembrar da roupa que ela estava usando. Entende? Toda a minha atenção está na conversa com essa pessoa. No entanto, a gente vai estar cheio de estímulos em volta. E esse conjunto de estímulos vai dividindo a nossa atenção. Tipo, eu estou aqui conversando com a pessoa, mas eu tenho que me lembrar de, tipo, mas tá entrando mensagem no celular. Então, tipo, aquilo está dividindo a minha atenção. Né? Tipo, tem alguma outra informação ali e eu vou ficar aqui. Tipo, minha atenção está na pessoa, mas também tem o celular. Né? Tá passando o carro, tá acontecendo barulho, minha atenção está na pessoa, tá no celular e tá no barulho. Tipo, será que vai vir alguma coisa aqui? Eu preciso me cuidar. Né? Alguém gritou, meu Deus, foi assalto, o que houve? Então a nossa atenção vai se dividindo pelo conjunto dos estímulos de forma inconsciente e imperceptível. E cada outra coisa que atravessa a nossa atenção, no caso do exemplo de eu estou conversando com uma outra pessoa, cada uma dessas outras coisas que chamou a minha atenção diminuiu a minha capacidade de percepção desta pessoa com quem eu estou falando. Eu ainda vou lembrar o assunto, mas eu já não vou lembrar tipo, qual era a cor da roupa, eu já não vou lembrar quais foram as palavras exatas que ela usou. Eu capto e entendo o sentido da conversa, mas eu vou perdendo detalhes do momento e da experiência. Entretanto, quando a gente divide a atenção, a gente consegue acompanhar várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente vai perdendo qualidade nisso. Entende? É por isso que a atenção é uma só. No sentido de que a capacidade de atenção é uma só. Eu posso, né, dividi-la, mas ela vai perdendo qualidade nisso. A percepção, a informação armazenada e captada fica mais turva, mais desfocada. Então, na atenção dividida, a gente vai perdendo detalhes. E aí, tipo, por que a gente fica com falta de memória? Porque a nossa atenção está em milhares de coisas ao mesmo tempo. De repente eu estou fazendo uma tarefa, estou fazendo outra, estou respondendo uma mensagem, tenho que atender a porta, envolvido com várias funções, e no meio dessas eu abri a porta, fechei a porta, tirei a chave da porta porque eu não estou prestando atenção na porta, estou conversando com a pessoa que entrou enquanto penso em todas as outras 10 coisas que tenho que fazer, larguei a chave em algum lugar e depois eu quero sair, eu já não sei onde está a chave da porta. Porque no meio de tantas coisas chamando a minha atenção, a chave é um detalhe automático, né, que já cumpriu a sua função no momento em que abriu ou fechou a porta. Ela perdeu a função e não há mais nenhuma atenção focada nela para saber aonde ela vai depois que ela abriu ou fechou a porta. Então é por isso que todo mundo perde chave. Tipo, a chave é a primeira coisa que vai se perder quando a gente começa a perder a qualidade da nossa atenção. Eu adoro usar o exemplo da chave, porque chave é uma coisa super comum e é a primeira coisa a se perder de fato, né? Porque a nossa atenção ela vai ficando utilitária, ela vai ficando imediatista. À medida em que a gente vai perdendo a qualidade da atenção, a gente vai perdendo detalhes. E a chave, depois de abrir ou fechar a porta, é um detalhe que já não tem a menor importância, até que a gente tenha que abrir ou fechar, até que a gente tenha que abrir aquela porta outra vez.
E aí acontecem coisas mágicas, do tipo, né? Tipo, chaveou a porta e descobriu e deixou a chave dentro. Já vi esse tipo de coisa acontecer, acontece principalmente em carros. Né? Hoje em dia, menos, os sistemas de segurança automotivos já nos deixaram uma coisa a menos com a qual nos preocupar. Então, como estamos até aqui, por favor, eu estou aqui tagarelando sem parar, o que vocês estão achando? Se identificaram, conseguiram perceber esses aspectos da atenção, tipo, como a nossa atenção ela alterna, como a nossa atenção seleciona informações e sons, como a gente vai tendo mais percepção de uns, menos de outros. Comenta aí, minha gente, bota aí o teu relato. Deu para entender também como o Luiz acabou de viver um exemplo da atenção dividida. E deu para entender aí como nesse conjunto de informações de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, essa atenção dividida, né, fica fácil a gente esquecer coisas, perder detalhes, né, e ir tendo dificuldades de memória. Bota a garrafa encher, tipo, vai escutar a live, esquece da garrafa, ela transborda. Isso acontece nas melhores famílias, nas piores também, mas as melhores riem disso. Então, estão me deixando falando sozinho, tipo, cadê os comentários? Até aqui, tipo, eu estou dando exemplos, né, que são da psicologia, né, neuropsicologia e aspectos básicos de entendimentos e conhecimentos relacionados à atenção. Não tem nada muito filosófico ou profundo nisso que eu estou falando. E a questão é justamente essa. É um estudo básico da atenção que faz toda a diferença na relação com esse mecanismo cognitivo que nos permite ter mais memória, nos permite ter maior capacidade de aprendizado, maior clareza nas escolhas e nas ações, menos estresse, menos ansiedade e outros fatores. Mas a gente esquece e se perde porque a gente desconhece um mecanismo básico de uma coisa tão íntima e comum que é a atenção, não é? Então temos uma pergunta na caixinha. E a pergunta aqui foi, né? Tipo, não foi uma pergunta, isso foi uma ordem. Então, falar da relação da primeira e segunda atenção com esse aspecto da atenção dividida ou alternada. Então, o que são a primeira e a segunda atenção? Quando a gente está falando sobre aspectos da psicologia, de forma geral, né, a gente só tem uma atenção, né? Mas quando a gente vai falar de outros aspectos, né, podemos perceber que a gente tem uma mente primária, digamos assim, ou uma atenção ordinária, né? Uma atenção de ordem, de seleção, que é o foco, que está relacionado ao que eu estou vendo, ao que eu estou ouvindo, aquilo que está acontecendo, né, fora de mim. Né? Uma atenção que está vinculada aos sentidos e às percepções, né, e estímulos, né, gerais. Entretanto, né, ainda que eu esteja prestando atenção, ou melhor, vou usar o exemplo, ainda que tu esteja ouvindo o que eu estou falando, né, e prestando atenção na minha voz e naquilo que eu falo, tu também está pensando. Então a tua atenção ela já está dividida entre o que acontece fora de ti e o que acontece dentro de ti. E às vezes a nossa atenção é levada por um ou outro, né? Eu foco no que está acontecendo fora de mim e eu não vou ficar ouvindo e percebendo o que está se movendo dentro de mim. Né? Assim como eu posso focar, assim como às vezes me atravessa um pensamento, uma memória, um sentimento relativo que foi ativado pelo que está sendo dito, né? E aí a gente viaja naquele pensamento, naquela emoção, tipo, ou seja, a atenção vai toda para dentro,
e a gente esquece de ouvir ou já nem ouve mais o que está acontecendo ou o que a outra pessoa está falando. Então, culturas antigas, né, e a meditação, né, técnicas de respiração, estados alterados de consciência, né, criam uma relação e um diálogo entre esses dois mecanismos. Digamos que essa atenção objetiva, voltada para fora, né, mas também esse mecanismo que é essa atenção ao interior, essa atenção subjetiva. Então, primeira e segunda atenção, digamos que é uma atenção objetiva e uma atenção subjetiva. E assim como existem técnicas e meios de treinar essa atenção para fora, de conseguir perceber, captar e estar atento, presente naquilo que se está fazendo, também existem treinamentos para essa atenção interna, para esta, vamos chamar de intravisão, que dá os aspectos e o conjunto daquilo que está se movendo dentro da gente. E o interessante é que pessoas que treinam esses dois aspectos, né, eu treino muito esses aspectos, aprendi dentro de uma escola de meditação e de desenvolvimento para o autoconhecimento, né, e também um curso, um movimento lá da década de 80 chamado DOM, que era de direção e orientação mental, alguns exercícios e formas e meios de se trabalhar esses aspectos de desenvolvimento da atenção, tanto a exterior quanto a interna. E esses exercícios desenvolvem uma capacidade de que as duas trabalhem juntas, né? Então, de estar atento, né, ao presente, ao que está acontecendo, mas também ter essa segunda atenção, né, envolvida com a mesma situação. Né? O que é isso? Para que isso serve? Né? Sabe aquele momento que tu está tentando prestar atenção em alguma coisa, né? Ouvir uma aula e fica uma musiquinha na tua cabeça, uma vozinha chata na tua cabeça, tipo reclamando de alguma coisa ou repetindo alguma coisa, ou uma emoção que não sai dali, né? E tu tá ali tentando pensar e focar a atenção naquela aula, naquilo que tu tá querendo aprender ou entender ou fazer, e fica uma vozinha e um chiado e um barulho e um movimento contrário àquilo que tu está fazendo no plano de fundo da tua mente. O teu pensamento, aquele que tu controla, aquele que tem a tua voz, ele está ali lendo, ele está ali ouvindo, ele está ali fazendo toda a força para prestar atenção no que está acontecendo, né? Absorver e entender aquela informação. Mas parece que tem uma outra coisa dentro da tua cabeça, uma outra voz, uma outra pessoa com vontade de vida própria, que fica tagarelando, que fica jogando algumas imagens aleatórias, trazendo sensações sem sentidos, né? Ou cantarolando uma música chata que não sai dali, não te deixa pensar e atrapalha o teu aprendizado e o teu desenvolvimento. O que é isso? Isso é a primeira e a segunda atenção. Né? Uma atenção objetiva, ordinária, que está vinculada ao teu pensamento, literalmente, e um outro aspecto que é um plano de fundo na percepção, aonde está se passando essa voz e esse diálogo interno. Uma atenção objetiva, que está no teu controle, e uma atenção subjetiva, né? Que é um conjunto de informações aparentemente aleatórias e que estão vinculadas ao nosso inconsciente e que estão sendo jogadas para o nosso consciente. Então, a segunda atenção é a que faz isso. Ela fica jogando essas informações, né, que estão no nosso inconsciente. Informações mais subjetivas, sensitivas, memórias, gatilhos emocionais, que vão estimulando o nosso comportamento, as nossas reações, às vezes de uma forma não racionalizada pela nossa primeira atenção, né? Onde eu vou estar ali ouvindo, sei lá, vou estar ouvindo uma música alegre, né? Entre pessoas que eu gosto, e de repente do nada me vem um sentimento ruim, um mal-estar e uma tristeza, que em tudo o que estava acontecendo ali, em tudo que eu ouvi, vi, percebi, em tudo que a minha atenção percebe e capta daquele momento, não teria sentido eu estar tendo essa sensação. Então, a tua primeira atenção
né, ela tem um filtro. Assim como ela é seletiva e consegue separar o que eu vou ouvir do que eu não vou, não quer dizer que o teu ouvido deixou de ouvir. Então a gente tem uma atenção subjetiva que está captando essas informações que a nossa mente racional, a nossa primeira atenção objetiva, não captou. Então não é porque eu estou aqui conversando com vocês e eu foco toda a minha atenção aqui, eu não vejo os outros movimentos ao meu entorno, eu não me dou conta de se passa alguém, eu não me dou conta do que estão conversando ali do outro lado da parede, né? Mas eu percebo que há uma voz e que alguém, tipo, né, que está acontecendo algo. Mas eu estou focado naquilo que eu estou fazendo e automaticamente eu não vou ouvir aquilo com a minha primeira atenção, com essa atenção objetiva. Mas se o meu ouvido capta aquele som, existe uma atenção subjetiva que está captando essas informações. E se essa mensagem tiver alguma importância ou alguma relevância para o meu conjunto psíquico, né, essa segunda atenção vai de alguma forma ativar ou de alguma forma querer ressaltar e chamar a atenção da primeira atenção para aquilo. Então, existe a primeira e existe a segunda atenção. Existe uma capacidade objetiva e uma capacidade subjetiva. Às vezes, as pessoas têm mais facilidade para uma ou para outra, né? Pessoas com esse desenvolvimento, com essa atenção de forma mais subjetiva, vai ter mais facilidade para a imaginação, vai ter mais facilidade empática, de percepções sutis, de percepções emocionais, e criatividade, inventividade, sonho, então ajuda em outras áreas da vida, né? A atenção objetiva, ela é bem racional, lógica, presente, materialista, bem direta. Então, às vezes a nossa atenção oscila e algumas pessoas podem se identificar ou perceber mais um ou outro aspecto nesses quesitos da atenção. E eu apresento os dois só para dizer que existem mecanismos para treinar os dois. Às vezes a nossa atenção é muito objetiva, ela é muito focada, né? E eu deixo de perceber mensagens, deixo de perceber estímulos, né, que do meu aspecto emocional, sensitivo ou inconsciente, né? E aí eu não consigo mais entender por que eu estou sentindo isso, por que estou me sentindo assim, se nada do que eu vejo tem relação com isso. Daí é aquela coisa, né, de que o nosso estado emocional, sensitivo e perceptivo está muito dissonante, né, da realidade que a gente está vivendo, e a gente tem sensações e percepções que não entendem ou que não fazem parte dessa realidade. E isso muitas vezes é a falta de percepção desses aspectos subjetivos, né, da atenção, essa intravisão, por assim dizer. Eu expliquei? Vocês estão me deixando falando sozinho aqui. Comentem alguma coisa, perguntem. Fala alguma coisa aí, gente. Pelo menos manda um oi. Diz nossa. Diga algo aí. Manda pergunta também. Tu tem dúvida? Vai mandando a tua pergunta. Esse é um momento para tu tirar as tuas dúvidas sobre a atenção. E aproveita no momento. Salve, Nani! Não temos TDAH, não temos. Isso é muito interessante. Então tu já está fazendo um autodiagnóstico aí, te achando um TDAH. É preciso deixar uma coisa bem clara, né? O TDAH ele tem aspectos fisiológicos, tá? Comportamentais e psicológicos, né? São necessários 5 mecanismos para que tu possa reconhecer e ter um diagnóstico preciso de um TDAH. É só esses sintomas, né, não determinam que tu tenha um TDAH, tá? E já existem vários estudos, né, demonstrando que as pessoas desenvolvem sintomas de TDAH por estarem com seus mecanismos de atenção prejudicados. Nem esses mecanismos que prejudicam a atenção, eles estão no estresse, na ansiedade, na falta de sono, na má alimentação, no excesso de estímulos,
né, nas preocupações, no tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tá? Então lembre-se, cara, a atenção é capaz de coisas mágicas, né? Tipo, tanto que existem livros, tratados místicos de tipo que o treinamento da atenção pode fazer milagre, né? Só tu botar a atenção e o foco naquilo que tu quer que a mente materializa. Então, pensa só, né? Não é bem assim, tá? Não faz milagre. Não é tu ficar pensando e botar toda a tua atenção naquilo onde está a tua atenção, está a tua energia vai materializar algo do nada. Não vem do nada. Entretanto, leva a sério. A atenção tem tanta capacidade, tanta relação com a vida e com a capacidade de realização na vida, que até dá para acreditar que ela faz mágica. E ela faz mágica. Não é mágica no sentido de que, nossa, de repente tu começa a treinar a tua atenção e coisas milagrosas acontecem. Exemplo, né? Tu pega os mongezinhos lá no Tibete, lá nos Montes Nevado, né? Abaixo de 0 a temperatura, eles pegam os lençol molhado, enrolam no corpo, né? Ficam ali meditando e secam os lençol molhado numa temperatura abaixo de 0. Isso é força de atenção. Pessoas que conseguem controlar dor, pessoas que conseguem controlar batimentos cardíacos, pessoas que conseguem literalmente fazer pequenos milagres somente com o controle e o poder da atenção. Os mecanismos de treinamento disso são simples, não são complicados. Exigem esforço, exigem um conhecimento, um pouco de técnica. É legal ter uma condução para que tu saiba que é um exercício e é que nem exercício muscular, né? Tu não vai fazer uma vez e deu, né? Tu tem que estar ali trabalhando, parou de exercitar, tipo, perde, né? Prática é constância. Mas uma vez que tu traz esses mecanismos, né, para a vida, eles se tornam super comuns, fazem parte da rotina, do desenvolvimento e tu não perde, né? Aqui o Diego pergunta se existe forma de melhorar a segunda atenção, esses aspectos subjetivos. Existe sim. Existem técnicas de respiração, existem técnicas de meditação, né, e existem até mesmo exercícios e atividades físicas que melhoram e aprimoram a segunda atenção, né? Lembrando que é necessário trabalhar esses dois aspectos da atenção simultaneamente, né? Se a gente fica focado demais nessa atenção subjetiva, a gente se perde da atenção objetiva. E o que isso dá? Isso dá muita criatividade, isso dá muita percepção, muita capacidade de assimilação de informação e relação de informações, né? Porque a atenção subjetiva, né, ela abre todas as informações, né, que tu tem relativas àquilo, né, no teu HD. Então meio que tipo, eu vou nesse momento falar sobre atenção. Minha primeira atenção, ela está aqui focada no que eu estou falando, né? E eu estou aqui exercendo a múltipla função de pensar, falar e ler o que está acontecendo aqui no chat. Então, para mim, que tem uma incrível dificuldade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, já está me causando muito esforço, né? Minha segunda atenção nesse momento é tipo uma tela de fundo, né, que está buscando todas as informações relativas à temática, que é a atenção, né, para que eu possa, minha primeira atenção possa escolher, vou usar isso, vou usar essa referência, vou usar aquilo que aquele professor disse, vou usar aquilo, a informação que eu li naquele livro, vou usar aquela informação do site, tá, vamos pegar aqui um caminho mais da psicologia, não, vamos melhor explicar isso por um caminho mais místico, né, vamos pegar a filosofia, não, cara, isso daqui é neurologia, não mistura as coisas, fala disso só, entende? Então a minha segunda atenção, ela está com todas as informações relativas abertas, mas é a minha primeira atenção quem vai pegar essa informação e falar. Se eu exagerar no exercício da segunda atenção,
eu vou ficar aqui com muitas possibilidades, com muitas ideias, sem decidir o que eu vou falar, eu vou atrapalhar as palavras, vou misturar as informações, vou embananar, travar a língua e não vou conseguir falar. Porque eu tenho todas as informações ali e eu não sei qual usar. E cada vez que eu tento usar uma, vem tudo junto, né? E aí eu não consigo expressar, eu não consigo botar uma coisa só, eu não consigo ordenar toda essa informação. Essa é a diferença da primeira e da segunda atenção. A primeira atenção tem ordem, ela vai alinhar e criar um fio e uma condução. É isso, depois isso, depois isso. Primeiro essa palavra e depois aquela, e daqui tu vai chegar lá, né? A segunda atenção é holográfica, ela vem com todas as informações juntas, né? Então, ao exercitar a segunda atenção, a gente tem que exercitar a primeira junto, né? Porque a segunda atenção dá todo um conjunto de percepções e informações, mas é a primeira que vai te dar a capacidade de usar essas informações para alguma coisa útil na tua vida. Senão tu vai ficar só viajando em informações, tu vai ficar muito abstrato, muito divagador, né? Com muitas informações, e pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo, mas pode ser assim, mas pode ser assim, e nunca chega a lugar nenhum, nunca consegue ter uma decisão, né? Então a primeira atenção é que dá decisão, é o que dá foco, é o que dá a inteligência, a capacidade de selecionar qual informação tu vai usar e quando. Por isso, treinem sempre as duas juntas. Expliquei, Diegão? Foi bom? Tô aqui esperando ele responder. Então tá, vamos para a parte mais importante? Melhor, eu vou para a parte mais importante para mim, né? Isso, Gil, muito obrigado. Como treinar a primeira atenção? A primeira atenção, ela é treinada de muitas formas, mas tem um exercício que é super simples e é a dica que eu vou dar. Tudo começa com um exercício muito simples e que tem que ser exercitado, né, diariamente, que é: faça uma coisa de cada vez. Toda vez que tu tentar fazer mais de uma, a tua atenção é dividida e tu tá perdendo qualidade, tu tá perdendo memória, tu tá perdendo capacidades aí. Então, tu quer algo para desenvolver a tua primeira atenção, desenvolver o mecanismo da atenção, faça uma coisa de cada vez. E quando eu digo faça uma coisa de cada vez, tipo, coloca aquilo que tu tá fazendo com um único verbo. O que isso quer dizer? Eu estou lavando a louça enquanto penso nas contas e me sinto mal e angustiada por causa disso, né? Tu tá fazendo três coisas: tu tá lavando, tu tá pensando, tu tá sentindo, tá? Faça uma coisa de cada vez, tá? Se tu tá te sentindo angustiada, tu para, sinta a angústia, pense a angústia, viva a angústia e esteja só angustiado ou angustiada. Se tu tá lavando a louça, esteja só lavando a louça, né? Não divaga, faz uma coisa de cada vez. Não é fácil, tá? A gente sempre vai estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas exercitar esse fazer uma coisa de cada vez, exercitar um único foco, né, é o objetivo principal, tá? Porque quando tu está exercitando esse foco único, tu está imediatamente, né, treinando a tua atenção focada, que é a capacidade de botar a atenção em uma coisa só. Tu está automaticamente treinando a tua atenção alternada, que é a capacidade de estar, ok, já foquei nisso, agora eu vou focar nisso, de tirar de um lugar e botar no outro. E tu está treinando a tua atenção seletiva, porque para que tu consiga, com todos os sentimentos, com todos os pensamentos, botar a atenção em uma coisa, tu está selecionando. Esse é o exercício básico, principal, diário, constante, né? Faça uma coisa de cada vez, né? Escolha, priorize, use o mecanismo que tu achar necessário, mas faça uma coisa de cada vez. Treinar a primeira atenção automaticamente fortalece a segunda? Pergunta do Luca. Sim, né? E não. No sentido de que treinar a primeira atenção naturalmente fortalece e aprimora a nossa capacidade de resistir, selecionar e interagir com o que a segunda atenção está empurrando. Com o que, ou seja, eu tenho uma maior capacidade de percepção e autocontrole de o que o meu inconsciente está empurrando para o meu consciente.
né? Quais são as emoções que estão vindo, né? Quais são as coisas que estão acontecendo dentro de mim, e já consigo diferenciar, né? E deixar de projetar um pouco, né? E ser levado pelo que está acontecendo fora, e já consigo me separar desse conjunto de estímulos para eu diferenciar o eu do outro, né? Eu já consigo saber o que é meu e o que não é, né? E nesse sentido de que às vezes a gente se deixa levar por uma informação, às vezes a gente se deixa levar por uma emoção, às vezes a gente vai na onda de, tipo, é tanto estímulo, sabe aquela coisa, tipo, tá todo mundo ali feliz, alegre, contente, estamos rindo, estamos dançando, vamos, né? Te deixou levar pelo estímulo, tu não estava atento, tu não estava percebendo o teu cansaço, tu não estava percebendo o teu nível alcoólico, tu não estava percebendo um monte de coisa que estava se mexendo dentro de ti. Aí tu concordou, tu foi, e no momento exato em que tu foi, tu já te arrependeu de ter ido, né? A tua atenção poderia ter te avisado para não ir, né? Poderia ter te avisado, ó, para agora, tipo, esse é o momento de sair, olha só, sai por cima, aproveita que tá todo mundo rindo e feliz, essa é a hora de ir embora para tu ficar com uma boa lembrança, porque daqui é morro abaixo, né? Daqui para lá essa reunião familiar vai virar DR. Entende? Tipo, tua segunda atenção vai estar ali te avisando, tipo, ó, tá bom, tá alegre, tá todo mundo feliz, vai embora antes que a treta comece, né? Então, treinar a primeira atenção nos ajuda muito na relação e na percepção da segunda, né? Mas a total consciência e percepção e utilização da segunda atenção, né, é um exercício diferente. Mas o exercício do treinamento da primeira atenção é a base, porque se a gente não tiver uma primeira atenção boa, a gente não tem capacidade de usar a segunda atenção, que é essa capacidade subjetiva, ok? E querem saber mais? A gente vai ter mais live, né? O nosso objetivo nesta semana é estar falando sobre atenção em seus múltiplos aspectos. Pode mandar pergunta, pode mandar mensagem, e vamos falar sobre a atenção, vamos exercitar a atenção juntos, né, fazendo uma coisa por vez. Quem fizer, né, manda mensagem pra gente, quem estiver fazendo o exercício, manda mensagem, compartilha, né, e a gente vai, a partir do resultado que vocês vão estar tendo com o exercício do fazer uma coisa por dia, a gente vai dando a continuidade dos exercícios para quem compartilhar com a gente, né, os seus resultados e a sua experiência no exercitar a atenção. Mas tem que mandar mensagem, manda DM, tipo, compartilha como está sendo essa experiência e esse exercício do fazer uma coisa de cada vez, né? E aí a gente vai mandar para vocês a continuação, a gente vai dar outros exercícios, outros exemplos, né, e como desenvolver ainda mais. Mas desde já eu deixo o convite para que vocês estejam com a gente no curso O Poder da Atenção. É um mini curso, na verdade, são só 2 dias, no dia 7 e no dia 9, né? Terça e quinta-feiras da semana que vem, não essa semana, na próxima, né? E onde a gente vai ter 2 aulas master para falar sobre todos esses aspectos, né? Eu trouxe aqui algumas características da atenção, a gente tem outras, né? Dei aqui um exemplo de exercício para vocês, a gente tem outros, né? E a gente vai ter aí sim uma maior capacidade de estar respondendo todas as perguntas no curso de todo mundo, né? E vamos trabalhar também ali um conjunto de exercícios de um acompanhamento para o desenvolvimento da atenção com esse grupo. São só 2 dias, 2 aulas, elas ficam gravadas por 3 meses. 3 meses. A partir disso tu vai ter material em PDF e tu vai ter todo o suporte de estar falando com a gente, né, durante o exercício e a aplicação das técnicas, beleza? Tem o link na bio, já te inscreve, não fica comendo mosca, depois tu te distrai e aí vai mandar mensagem para mim depois que passou. Não é para mandar mensagem para mim depois que passou, já te inscreve logo para não esquecer. E essa semana ainda vai ter mais live, mas eu quero respostas, eu quero resultados, eu quero que vocês estejam treinando a sua atenção também, porque a atenção é prática, a atenção é exercício,
tá? Não é para ouvir e depois eu faço. Se tu não exercitar, tu vai esquecer, tu já perdeu e já foi. Então, para quem está exercitando, a gente dá a continuidade, né? A gente passa mais exercícios e vem desenvolver a tua atenção com a gente. Beijos, abraços, uma boa noite. Espero que tenham gostado, né? Compartilha, chama os amigos, manda para quem anda distraído pela vida e está precisando acordar. E vamos sair do TDAH imaginário e voltar a uma atenção presente, consciente e ativa. Abração, queridos e queridas, boa noite.